Oi pessoal, estou aqui para contar para vocês mais um ato do Espírito Santo, Atos 29, e ele tem a ver com a cura dos olhos e tem a ver com um pequeno ensino que eu quero trazer aqui. E aí, então foi o seguinte, eu e meu marido estávamos saindo um dia do culto e aí são duas irmãs e uma cunhada, elas pediram para a gente orar por causa de o pé de uma delas, do pé da cunhada. E aí ora e tal, uma delas disse, então já aproveita aqui ó, e ora pelos meus olhos. E nós oramos ali, meu marido impôs as mãos, oramos pelos olhos, que ela disse que tinha um grau de miopia muito grande, realmente os óculos assim, a lente bem grossa, né? Nós oramos assim nesse contexto que eu estou falando para vocês, né? Era o culto terminado, um culto à noite, então já devia ser umas 10 e pouco da noite, e viemos embora. Aí um dia, depois de um tempo, eu passei na casa delas e ela me contou esse testemunho, né? Disse que ela tirou o óculos, colocava sempre no mesmo lugar, ali do lado da televisão, ou na frente, algo assim, e esqueceu. E depois ela não conseguia ver televisão sem o óculos, não via nada, via tudo embaralhado, né? E também para ler e tal, como era o sofá, a sala ali, o óculos estava sempre ali. E aí um belo dia ela vendo televisão, a irmã dela disse, mas tu tá conseguindo ver alguma coisa? Ela disse, sim, normal. Aí a irmã dela falou, mas tu tá sem o óculos? Aí que ela se deu conta, pegou o óculos e o óculos estava cheio de pó. Estava todo empoeirado e ela se deu conta que há mais de uma semana que ela não colocava o óculos, a irmã dela também. Enfim, fizeram o teste, né? Continuou vendo bem televisão. Resultado, foi curada dessa miopia. E o que eu cheguei à conclusão sobre essa cura dela, né? E também de algumas outras pessoas. Enquanto a gente está tenso para ser curado, e tem pessoas que até é muito importante a proclamação da palavra, né? Eu não quero dizer com isso que não é importante proclamar a palavra de Deus, de declarar, por exemplo, pelas pisaduras de Cristo eu estou curado, porque isso é uma verdade. Só que essa verdade precisa sair dos lábios, né, da mente e entrar no coração, no espírito, que é onde a fé processa. E às vezes isso demora um tempo, dependendo dos bloqueios, e muitas pessoas ficam dizendo, e estressadas até por dizer, pelas pisaduras de Cristo eu estou curado. E aí quando não funciona, se decepcionam, porque enquanto a gente está nesse estado, né, de nervos, assim, a fé não faz o caminho que ela precisa. E eu fiz um curso já de cura, né, uma escola na Suíça, e ele com o John Luke Traxel, ele trouxe realmente professores muito bons. O Bill Johnson deu aula, o Randy Clark deu aula, a Heidi Baker deu aula, isso falando dos nomes conhecidos, né? Mas alguns assim desses ministérios bem conhecidos deram aula, mas também deu aula o Joachim, é o nome dele, o primeiro nome, o sobrenome eu não sei, mas ele foi o diretor do Ministério Salas de Cura, que é em inglês Healing Rooms, lá na Bethel, quando começou. E eles começaram, isso foi o relato dele nessa aula, né, nos ensinando sobre isso. E então nessas aulas, né, que eu tive, o diretor da Bethel, do Healing Rooms na Bethel, aliás, ele conta que ele foi orar por uma pessoa com câncer, e todos nós que oramos por cura, nós conhecemos isso. Tem situações em pessoas que nos deixam assim, abalados, e a gente quer tanto ver a cura dela, né? E ele é uma pessoa muito cheia de amor, esse irmão aí. E aí ele disse que ele começou a orar, impôs as mãos ali sobre ela, e começou a orar e foi ficando aquecido, e sem perceber ele foi se aproximando da pessoa cada vez mais, e falando com câncer, e aí o Espírito Santo falou com ele e disse, Joachim, tu tá olhando demais para esse câncer, tá mencionando demais o câncer, e tá esquecendo de mim, olha para mim. E ele parou assim, né, e nisso ele lembra da presença, da bondade do Senhor, assim, começou a olhar, contemplar Jesus, e a pessoa foi curada. Aí eu
pensei, puxa, todas essas experiências eu sempre procuro ver na palavra de Deus. Para mim é muito importante ver algo que tenha coerência na palavra de Deus, porque ela nos ensina tudo. Ela nos ensina, ela nos mostra tudo, mostra os erros que nós fizemos, mas sempre mostrando o caminho. E aí eu quero lembrar quem está me ouvindo da parábola que Jesus ensina, a parábola do semeador, que nós realmente pensamos que essa parábola só tem a ver com o evangelismo, né? Que o Senhor está falando só de evangelismo. É só para mim não tossir de novo. Só que Jesus, o Senhor está falando ali de corações diferentes, né? E da recepção da palavra. E uma delas fala de preocupações. E quando essa pessoa preocupada, ela recebe a palavra, ela só vai até um certo nível e não desce, né? Não desce para dar o fruto que ela precisa. Então é por isso que é muito importante para a gente receber uma cura, estar descontraídos, estar... No caso dessa irmã, ela estava descontraída, o culto alegre, saiu do culto, né? Oramos e não era assim uma coisa que estressasse ela demais. Tinha miopia, mas usava óculos, né? Tinha óculos, tinha um recurso para isso. Mas tem coisas que é vida ou morte, digamos assim. E é muito importante a adoração. Olhar para quem o Senhor é, olhar para Ele, né? Conhecer Ele, conhecer a bondade dEle, conhecer... Aí o coração vai se tranquilizando e se torna o terreno fértil para receber a palavra, ela entrar e dar fruto, né? No caso, germinar e frutificar. Então eu queria deixar com esse testemunho dessa cura. Tivemos outras já desse tipo, mas deixar com isso esse ensino, né? E que tudo que está sendo feito aqui seja para alguém crescer, para alguém alcançar mais de Deus, para alguém ser curado, para alguém conhecer mais Ele, porque não tem nada mais importante nessa vida que conhecer a Deus. E a Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor.